Nossa aula hoje começa com um tom de nostalgia. Chegamos à reta final da nossa disciplina. Gostaria de iniciar citando a frase de um dos autores que nos acompanhou ao longo de nossa trajetória, Vygotsky. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. O único bom aprendizado é aquele que vem para o avanço do desenvolvimento. Através dos outros nos tornamos nós mesmos. Acredito que essa frase sintetiza bem as discussões empreendidas em nossa disciplina. A busca pela compreensão de como se dá o desenvolvimento humano, encontrar respostas às seguintes perguntas: quem somos nós? O que nos faz humanos? Como nos desenvolvemos? Como aprendemos? E as respostas foram construídas ao longo dos nossos estudos. Nessa oportunidade, vamos buscar fazer uma revisão de todo o conteúdo trabalhado até agora. E para isso, vamos revisitar alguns conceitos, relembrar algumas discussões, como forma de consolidar os conhecimentos construídos ao longo dos nossos estudos e prepará-los para que tenham sucesso em nossos processos avaliativos. Para facilitar a transposição da teoria para a prática, vamos pensar em algumas situações práticas, fazendo a ponte com a teoria, ou seja, pontuando as possibilidades de aplicação dos conhecimentos teóricos aqui construídos. Então, preparados? Vamos começar pela psicanálise. Para Pereira 2005, o ato de educar consiste também em agir sobre o inconsciente do outro pela palavra. Desta forma, o conhecimento da teoria psicanalítica é importante, uma vez que o mesmo possibilita a percepção que na relação professor-aluno há muito mais do que técnicas, métodos e conteúdos didáticos, e que esse muito mais vai se adquirindo à medida que for se conhecendo melhor. Em linhas gerais, para o pai da psicanálise, a relação professor-aluno deve se dar através da transferência, pilar fundamental que rege as relações. O professor tem um desejo com relação à criança, e isso é necessário, pois auxilia em sua estruturação psíquica. E é em nome disso que a criança lhe oferece seu amor, trazendo uma imagem de si que ela supõe satisfazer ao professor. A transferência é o que cada um representa nos protótipos infantis. Seria mais ou menos assim: qual a figura que o professor ou aluno representa? Tendo o professor ou aluno uma transferência positiva, a aprendizagem, o saber acontece. De forma bem simples, são as frases que costumamos ouvir nos espaços escolares. Nossa, tem um aluno que eu acho uma gracinha. Desde a primeira aula, meu santo bateu com o dele. Ou, nossa, tem um aluno que não gosto dele, é chato demais. Observem que na primeira fala temos um vínculo positivo, que vai favorecer a aprendizagem. Já na segunda, percebemos uma transferência negativa, o que pode interferir no processo de ensino-aprendizagem. Para Freud, a educação também tem papel de sublimação de algumas questões, como de ordem sexual, por exemplo. Aqui vale destacar uma das fases que mais trata dessa sublimação, que é a fase da latência, onde a criança dedica mais tempo ao aprender, ler e escrever, buscando no ensino a forma de sublimar seus impulsos sexuais. Uma outra questão importante de se pontuar é o que representa o ato de aprender na perspectiva psicanalítica. De acordo com Lanjonquieri Tavares, Lanjonquieri Martins e Voltolini, aprende-se amando o saber e aqueles que transmitem o saber. Lanjonquieri diz que o professor, ao ofertar seu ensino, alimenta o amor do aprendiz por ele, já que o aluno considera que o mestre sabe o que falta a ele, suposto saber. O ato de ensinar traz à tona a consciência do não saber. Da mesma forma, é importante que pais e professores construam ambientes favoráveis para que as crianças aprendam. Porém, para que isso seja viável, é necessário que surjam nelas o desejo de aprender. Freud diz que a pulsão de saber mobiliza a busca pelo saber. A aprendizagem envolve desejo. É preciso desejar aprender.
é o desejo que irá me impulsionar em direção ao objeto do conhecimento. Agora, vamos discorrer sobre as contribuições da teoria do desenvolvimento cognitivo ou da construção da inteligência, chamada por Piaget de epistemologia genética para a prática pedagógica. A teoria de Piaget sugeriu que os métodos e materiais de ensino devem ser condizentes com os níveis de desenvolvimento conceitual dos alunos. Para Piaget, o sujeito deve ser ativo, deve transformar as coisas e deve descobrir a estrutura de suas próprias ações sobre os objetos. O principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Homens criativos, inventivos, descobridores. Por tal questão, ele se preocupou com a investigação do desenvolvimento qualitativo das estruturas mentais, entendendo como um processo contínuo que se inicia com o nascimento. É importante ressaltar que o conhecimento para Piaget não procede nem da experiência com os objetos, nem de uma programação inata pré-formada nos indivíduos, mas de uma interação entre ambos. O conhecimento é compreendido como a reestruturação simbólica do real, ou seja, a sua interiorização ou conceituação. Conhecer é, pois, assimilar o real às estruturas de transformações e são as estruturas elaboradas pela inteligência enquanto prolongamento direto da ação. Desta forma, os métodos e recursos de ensino devem ser compatíveis com as etapas de desenvolvimento conceitual em que as crianças se encontram. Na maioria dos casos, as observações regulares das crianças sobre a ótica piagetiana irão permitir que se avalie continuamente, de modo informal, o desenvolvimento delas. Piaget ressalta que as crianças, para apreenderem, precisam de se ocupar com as atividades apropriadas às capacidades cognitivas não fixadas ao nascimento, mas desenvolvidas em cada um dos estágios. E que tal relembrarmos os estágios do desenvolvimento? A teoria formulada por Piaget divide em 4 estágios o desenvolvimento cognitivo. O primeiro deles é o sensório-motor, fase compreendida entre o período de 0 a 2 anos. A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática. As noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Temos como exemplo, o bebê pega o que está em sua mão, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, é capaz de ver o objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Logo após, temos o período pré-operatório, 2 a 7 anos, também chamado de estágio da inteligência simbólica. Caracteriza-se principalmente pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior, sensório-motor. A criança deste estágio é egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase dos porquês. Já pode agir por simulação, como se possui percepção global sem discriminar detalhes. Deixa-se levar pela aparência sem relacionar fatos. Como exemplo, nós temos: mostram-se para a criança 2 bolinhas de massa iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são diferentes. Não relaciona as situações. Em seguida, surge o período operatório concreto, 7 a 11 anos. A criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade. Já é capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior,
anulando a transformação observada. É o que chamamos de reversibilidade. E como exemplo nós temos: despeja-se água de 2 copos em outros de formatos diferentes para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. E por último, temos o período operatório formal, 11 anos até o final da adolescência. A representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais à representação imediata, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Se lhe pedem para analisar um provérbio como "de grão em grão a galinha enche o papo", a criança trabalha com a lógica da ideia, metáfora, e não com a imagem de uma galinha comendo grãos. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de constantes mudanças qualitativas e quantitativas dos esquemas. A construção do conhecimento ocorre quando acontecem ações que causam o desequilíbrio no esquema, necessitando dos processos de assimilação e acomodação para a construção de novos esquemas e alcance do equilíbrio. Para entender como essa construção é importante definirmos alguns termos. Primeiro, temos a organização. Então, à medida que aumenta a maturação da criança, ela começa a organizar padrões físicos ou esquemas mentais em sistemas mais complexos. Logo após, inicia-se o processo de adaptação, que é basicamente a capacidade de adaptar as suas estruturas mentais ou comportamento para se adaptar às exigências do meio. A adaptação possui 2 mecanismos opostos, mas complementares, que garantem a continuidade do processo geral de desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. O primeiro é um processo pelo qual as coisas, pessoas, ideias, costumes e preferências são incorporados à atividade do sujeito. Então, o que é assimilação? Assimilação significa transformar as percepções de modo a torná-las idênticas ao próprio pensamento, isto é, aos esquemas anteriores. Assimilar é conservar, é de certa forma identificar. Como exemplo, podemos citar a criança que tem o esquema mental de uma ave como animal que voa, que possui penas e asas. Ao ver um avestruz, vai associá-lo a um esquema que não corresponde totalmente ao conhecido. Logo após, temos a acomodação. Refere-se à modificação do sistema de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois de aprender que um avestruz não voa, a criança vai adaptar seu conceito geral de ave para incluir as que não voam. Agora, analisaremos as contribuições de Vallon, mencionando aqui as análises feitas pela autora Isabel Galvão. Assim como Vygotsky, Vallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento. De acordo com Galvão, no primeiro ano de vida, a criança interage com o meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo emocional, definido pela simbiose afetiva da criança em seu meio social. A criança começa a negociar com seu mundo socioafetivo os significados próprios via expressões tônicas. As emoções intermediam sua relação com o mundo. Do estágio sensório-motor ao projetivo, 1 a 3 anos, predominam as atividades de investigação, exploração e conhecimento do mundo social e físico. No estágio sensório-motor, permanece a subordinação a um sincretismo subjetivo. A lógica da criança ainda não está presente.
Neste estágio, predomina as relações cognitivas da criança com o meio. Vallon identifica o sincretismo como sendo a principal característica do pensamento infantil. Na gênese da representação, que emerge da imitação motora, gestual ou motricidade emocional, as ações da criança não mais precisarão ter origem na ação do outro. Ela vai desprender-se do outro, podendo voltar-se para a imitação de cenas e acontecimentos, tornando-se habilitada à representação da realidade. Este salto qualitativo da passagem do ato imitativo concreto e à representação é chamada de simulacro. No simulacro, que é a imitação em ato, forma-se uma ponte entre formas concretas de significar e representar e níveis semióticos de representação. Essa é a forma pela qual a criança se desloca da inteligência prática ou das situações para a inteligência verbal ou representativa. Dos 3 aos 6 anos, no estágio personalístico, aparece a imitação inteligente, a qual constrói os significados diferenciados que a criança dá para a própria ação. Nessa fase, a criança está voltada novamente para si própria. Para isso, a criança coloca-se em oposição ao outro no mecanismo de diferenciar-se. A criança, mediada pela fala e pelo domínio do meu, minha, faz com que as ideias atinjam o sentimento de propriedade das coisas. A tarefa central é o processo de formação da personalidade. Aos 6 anos, a criança passa ao estágio categorial, trazendo avanços na inteligência. No estágio da adolescência, a criança volta-se a questões pessoais, morais, predominando a afetividade. Ainda conforme Galvão, é nesse estágio que se intensifica a realização das diferenciações necessárias à redução do sincretismo do pensamento. Essa redução do sincretismo e o estabelecimento da função categorial dependem do meio cultural no qual está inserida a criança. E no que diz respeito à cognição, como Vallon a define? Para Vallon, a cognição é vista como parte da pessoa completa que só pode ser compreendida integrada a ela e cujo desenvolvimento se dá a partir das condições orgânicas da espécie, sendo resultante da integração entre seu organismo e o meio, predominantemente o social. Assim, o desenvolvimento é condicionado tanto pela maturação orgânica como pelo exercício funcional propiciado pelo meio. Agora veremos a importante contribuição de Vygotsky para a aprendizagem. Vygotsky enfatizava o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Sua teoria central é a de que o homem é um ser formado dentro de um ambiente cultural historicamente definido. O sujeito é um ser interativo, que adquire conhecimentos nas relações intra- e interpessoais e de trocas com o meio, a partir de um processo denominado mediação. Sua abordagem socio-interacionista buscava elaborar hipóteses de como as características humanas se formam ao longo da história do indivíduo e caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento. Para Vygotsky, tudo o que nos difere das outras espécies e nos torna humanos é a vida em sociedade. Citando Fontana e Cruz, a criança não nasce em um mundo natural, e sim num mundo humano, iniciando sua existência em meio a objetos e fenômenos criados pelas gerações que a antecederam, apropriando-se deles à medida que se relaciona socialmente e participa das atividades e práticas culturais. Desde o nascimento, a criança está em constante interação com os adultos, que compartilham com ela seus modos de viver, de fazer coisas, de dizer e de pensar, integrando-as aos significados que foram sendo produzidos e acumulados historicamente. Podemos assim afirmar que o homem aprende a ser homem, não sendo essa condição natural, e sim construída. Segundo a abordagem histórico-cultural de Vygotsky, a relação entre o homem e o meio é sempre mediada por produtos culturais e humanos, como o instrumento e o signo, e também pelo próprio homem enquanto mediador. Ao aprender a utilizar os instrumentos e ao internalizar os signos, a criança passa para um estágio cultural de desenvolvimento.
A percepção, a atenção, a memória e todas as demais funções passam a ser mediadas pelos signos. Ao internalizar os instrumentos e signos sociais, a criança passa a ser capaz de controlar o próprio comportamento. Ao internalizar a linguagem, seu pensamento torna-se verbal e ela internaliza também as normas de conduta daquela sociedade. Ela passa a se comportar de acordo com as normas da cultura e do grupo social no qual está inserida. De acordo com Vygotsky, esse processo de desenvolvimento das funções psicológicas não é natural ou a priorístico, ele é histórico e cultural. Não é algo que surge de dentro da criança ou algo imposto mecanicamente de fora. Ele é o resultado de um processo dialético de desenvolvimento que é mediado pelo adulto em um aprendizado cotidiano, espontâneo, e pelo professor em um aprendizado sistemático. Desta forma, para Vygotsky, o professor age diretamente no desenvolvimento psicológico dos alunos ao atuar como mediador entre o aluno e o conhecimento, sendo o processo de ensino-aprendizagem que irá provocar o desenvolvimento psicológico. São as atividades pedagógicas planejadas e organizadas pelo professor que irão promover o desenvolvimento das funções psicológicas. Então, agora que revisitamos as principais teorias estudadas, vamos praticar um pouco? Faça uma discussão com seus colegas durante 10 minutos sobre as principais teorias do desenvolvimento com base em Piaget, Vallon e Vygotsky e enumere os principais pontos de divergência entre elas. Vamos a algumas possibilidades de resposta? Embora os três considerassem o homem como um ser social, Piaget privilegiava a maturação biológica como condição ao desenvolvimento cognitivo, aprendizagem. Já Vygotsky, a interação social, e Vallon, a afetividade. Diferente de Piaget e outros teóricos, Vallon acreditava que o desenvolvimento não se dá de maneira linear e contínua, mas por integração de novas funções e aquisições às anteriores. Ao contrário de Piaget, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento, principalmente psicológico-mental, promovido pela convivência social e não apenas pelas maturações orgânicas, depende da internalização de conceitos promovidos pela aprendizagem social, principalmente a escolar. Ou seja, a criança não se desenvolverá sozinha apenas pelo crescimento. Ela dependerá das experiências que tiver com outros adultos para se desenvolver através da linguagem e outros instrumentos culturais. A linguagem tem importância crucial no desenvolvimento, segundo ele, pois além da função de comunicação, promovendo a interação humana, ela organiza o pensamento e o desenvolve. Enquanto Piaget privilegiava a maturação biológica, Vygotsky enfatizava a importância do ambiente social. Vygotsky trata a aquisição da linguagem, do meio social, como resultado entre raciocínio e pensamento em nível intelectual, enquanto Piaget considerou a linguagem falada como manifestação da função simbólica, quando o indivíduo emprega a capacidade de empregar símbolos para representar, o que reflete o desenvolvimento intelectual, mas não o produz. Agora estaremos falando sobre o nosso seminário temático e terá como tema Desenvolvimento humano e aprendizagem, diferentes abordagens, múltiplos olhares. A turma será dividida em 5 grupos com no máximo 8 componentes. Cada equipe desenvolverá uma temática. Grupo 1, Freud, contribuições para o estudo do desenvolvimento humano. Grupo 2, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, abordagem piagetiana. Grupo 3, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, abordagem socio-interacionista, Vygotsky. Grupo 4, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, abordagem psicogenética e interacionista de Vallon. E o grupo 5, análise do comportamento humano da adolescência. Conto com o empenho e dedicação de todos para a realização deste seminário, que se configura como espaço de troca de experiência e construção de novos saberes. Finalizo nossa aula de hoje com a frase célebre da autora Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.